Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais uma edição do programa Fique por Dentro. Mas antes de começarmos, a companheira Lica, Eliane, vai dar o recado. Olá, começamos novamente mais um Fique por Dentro. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Bom, como todos sabem, né, acompanharam no programa anterior, nós estamos comemorando o mês das mães e prometemos, né, Lica, fazer uma premiação aqui para quem tivesse uma interação com o Facebook do Sim de Guardas SP. Nós temos duas ganhadoras, Licas? Temos duas ganhadoras. Antes eu vou simplesmente, chamar aqui o nome das nossas concorrentes, porque todas elas nos mandaram fotos belíssimas, Show. né? Eu curti todas, viu? Eu gostei muito de todas as fotos, né? A C. Meira mandou uma foto lindíssima. C. Caetano. A C. Fátima, também, da Defesa Civil, bem diferente, top. Show. A inspetora Angélica, juntamente com a inspetora Regina Rocha, né? Show. Não, perdão, errei tudo aqui. Marizilda Onan. Aham. Marizilda Onan é o nome da mãe, aposentada, guarda, junto com a filha Angélica Regina Rocha. Show. Linda a foto delas. A CE Jaqueline mandou uma foto dela e dos bebezinhos lindos de Da guarda. hora. A CE Janfre com a sua princesinha, muito bonito, Bacana. né? A CE Pedrita mandou a foto também com a filha. E nós temos, peraí, mais uma foto. A Sublígia. A Lígia. Tá maravilhosa, ela também com uma princesinha top. Adorei todas as fotos, achei que todas elas representam muito bem esse momento e muito bem essa nossa brincadeira gostosa. A gente tem que presentear, né? Isso, Então, como a gente havia prometido, duas ganhadoras. Uma porque teve mais curtida e outra porque teve mais comentários. Lembrando que a mesma pessoa não pode ganhar duas vezes, então tem que ser duas ganhadoras, né? Tá. Quem teve mais curtida, Lica? Vamos mostrar a foto do nosso ganhador? Vamos lá. Vamos lá? Aí a gente mostra a foto do Fontes. Brincadeira, né? Brincadeira. É só um parceiro que permitiu a gente fazer essa brincadeira. Não é o Fontes a ganhadora? É o Fontes a ganhadora. Não é a ganhadora, mas a foto dele ficou muito bonita. E eu achei que essa brincadeira, né, eu tenho que reconhecer, ficou bonito, viu, Fontes? Ficou bonita a foto e achei que essa brincadeira ia ficar legal da gente apresentar. Então a gente vai para o nome das nossas verdadeiras ganhadoras. E põe a imagem também, né, por favor. Sim, aí a gente coloca aqui a foto da primeiro lugar. A mais votada. A mais votada. Você havia falado que pra a curtida, gente, né? Pra gente dividir entre curtidas e comentários. E comentadas. As duas foram o maior número de interações, tanto curtida quanto em votação. Então fica mais fácil a gente catalogar aqui como primeiro e segundo lugar. Sim. Que a C. Pedrita, com 113 comentários, 208 curtidas, né? A gente entende que ficou em primeiro lugar. Parabéns, Pedrita. Vai receber quatro ingressos para o Hopi Hari. Dá para levar a família toda. Você escolhe a data, tá bom? Só não pode ser aquelas datas comemorativas do parque, mas 4 ingressos garantidos. A Lica vai entrar em contato contigo para ver como faz para te entregar esses ingressos, tá bom? Parabéns, Pedrita. Muito bonita a foto, aliás, viu? Não, e parabéns aí pelo empenho, pela interação. Ficou bem dinâmico aqui a votação dela. E na sequência a gente tem a C. Jaqueline. C com 52 comentários e 104 curtidas. Parabéns, Jaqueline. Também está recebendo 4 ingressos para o Hopi Hari, para curtir o parque com a família. Agenda a data lá. A Lilica vai entrar em contato contigo para entregar os ingressos também. E parabéns pela foto também, ficou muito bonita. Aliás, todas as fotos ficaram muito bonitas. Eu gostei de todas. Eu dei uma curtida em cada uma de todas as fotos lá. Parabéns a todos vocês que participaram. E não deixem de interagir, continue participando. Pode mandar pra gente material, não tem problema. Nessas datas comemorativas a gente vai estar sempre divulgando, tá? Basta a sua autorização e a sua, interação, né? Isso aí, Lica. Márcio, eu gostei da brincadeira. Vou aproveitar aqui um momento e fazer um pedido pra você. Vamos fazer algo semelhante no Dia dos Pais? Dos Pais, claro. Em agosto? Isso. Vamos aí fazer. Os nossos meninos já vai pegando ali a prole, já vai preparando umas imagens bonitas para mandar e concorrer com a gente. Eu até prometo uma coisa. Eu não vou mandar a minha,
porque senão eu sei que eu vou ganhar, né? Então, pra não ser injusto, eu não vou mandar a minha, né? Deixar o pessoal concorrer e tal, Deixa o né? pessoal, né? Dá uma chance pro pessoal. Não, se eu mandar a minha, pronto. Né? Aliás, Olica, eu tenho uma foto que eu fui numa festa fantasia uma vez e eu fui fantasiado de Richard Gere e minha esposa de Julia Roberts, E não é mentira. Uma linda E não mulher. é mentira, isso não é história de pescador, eu já vi essa foto. É verdade. Ficou Aí maravilhosa. eu fui de Richard Gere e minha esposa de Julia Roberts, né? Mas eu fiquei tão parecido com o Richard Gere, mas tão parecido, que lá em Londres chamaram ele de Márcio. Eu achei que tinham pedido autógrafo. Não, Na você tem verdade, eu ideia? achei que tinham te pedido autógrafo na rua. Não, chamaram ele de Márcio lá em Londres. Pra você ver como que eu fiquei parecido com ele, né? Então, pra não, né? Não, essa parte é história de pescador. A foto é verdade. Essa parte é história de pescador. Gente, muito obrigado pela participação. Adoramos a participação das mamães aqui no programa. No programa Fique Por Dentro e também no nosso Facebook, no nosso Instagram, viu? E continue acompanhando as redes sociais, porque a gente vai fazer mais promoções, mais interações. Isso, mais trabalhos para trazer o nosso efetivo a interagir e participar mais, não só das campanhas premiativas, mas também das campanhas onde a gente precisa da opinião deles, como é o caso da pesquisa Da enquete. da enquete que está agora no nosso site. Então, assim, o nosso intuito é trazer o efetivo cada vez mais para participar da vida sindical. E das mobilizações, hein? Não esqueçam. Bom, nesse bloco aqui, na verdade, nós vamos falar sobre 2 vídeos que nós assistimos nas redes sociais, Instagram e tal. As redes sociais não deixam de nos surpreender, né? Cada dia uma coisa nova e tal. E um vídeo é muito positivo. Pra gente, assim, talvez seja até inédito, eu não me lembro. Eu lembro da época do Arnaldo Faria de Sá, que ele acompanhava as ocorrências da Romo, da época lá. Manuel era prefeito. Ele era secretário, né? E ele acompanhava na delegacia de polícia. Depois, prefeito acompanhar a ocorrência, eu não me lembro. Então, o vídeo é muito positivo. Agora, o outro vídeo é lastimável. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente fala assim, eu queria desver isso aqui. Dá pra desver? Não dá, né? Não dá. Infelizmente, né? Vamos ver os vídeos, Vilar? É isso aí, vamos lá. Quase meia-noite, estou aqui com o doutor Avelino, do 42DP, nossos policiais municipais, aqui o Ribeiro, o Paulino e o Augusto. E eu queria agradecer aqui, nosso delegado, doutor Avelino, acabou de entrar uma ocorrência aqui que os nossos policiais municipais fizeram. Vocês vão ver aí o vídeo, dá uma olhadinha aí, eu estou colocando aqui em cima para você ver como é que eles foram com a moto e fizeram uma abordagem de 2 indivíduos. Um já estava com prisão preventiva, não, ele estava em prisão medida cautelar. Já havia praticado o crime no ano passado, mas esse trabalho é importante. E aí eu fiz questão de vir aqui na delegacia para parabenizar aqui os nossos policiais municipais, doutora Avelino, toda a sua equipe que trabalha aqui no 42DP. Vem cá, Silvana. Aqui a Silvana também, porque é assim que a gente vai vencer a bandidagem, dar segurança para as pessoas com muito trabalho. Obrigado, doutor Avelino. Muito obrigado. Bons meninos aí, né? Excelente, estamos sempre junto com eles aqui. É isso aí. Parabéns, pessoal. Obrigado, senhor. Valeu. Vamos fazer o portal aqui ou não vai? Venha ser dividir no lugar mais seguro de São Paulo. Venha a sua compra com garantia. Aí, ó. Nem os nóias estão mais aí, ó. Meus parabéns ao governo. Meus parabéns ao governo que conseguiu tirar os nóias daqui. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tá melhorando? Tá melhorando? Melhorou muito. Melhorou muito. Aí eu acho que a segurança, os clientes não tem mais aquele medo, sabe? Então, Mas vai encher de gente aqui. Tudo bem? E aí, tá bem? Tá bem, tranquilo, graças Firme? a Deus. Tá melhorando a rua? Você vai melhorar. Vai graças melhorar a mais Deus. ainda? Vai. Melhorou a segurança? Porque se não melhorou, já tá a polícia aqui pra levar. Tá mais seguro. Então a população vai vir. Cracolândia, cadê? A imprensa tá procurando. o cara tá de olho, cadê? Levanta pra onde? Será escondido no bolso? Ó, aqui chega aqui, ó. Vamos aproveitar, ó. Eu falei, vocês não estavam aqui, mas esse trabalho na Cracolândia, vocês não estavam aqui, muito se devem às forças de segurança, à nossa polícia militar pelo trabalho que está sendo feito, ao pessoal da saúde, de assistência social. É um trabalho que envolve várias secretarias, mas nada disso iria para frente se não fossem esses homens, é a nossa polícia militar. Antes para a gente decidir o que vai ser feito, é lógico, vamos levar essa demanda. O dono da bola é o prefeito Ricardo Nunes. A gente vai. Márcio, na campanha, assim, né, se eles são a titularidade da prefeitura, nosso prefeito Ricardo Nunes e o Melo, o coronel Melo Araújo. Melo Araújo, né? Na campanha,
ele já dava mostras desse comportamento, né? Sim. Para quem não se lembra, ele falou, não, a guarda precisa descer um degrau. Recuar. Né? A guarda precisa descer um degrau. E aí, né, nós temos aí uma representação, né, de alguém que está encampando uma bandeira do nosso movimento histórica, né, de polícia municipal, né, que é o prefeito Ricardo Nunes, e a gente agradece imensamente ele por isso. Mas é um conjunto, né? Tá lá, estão juntos. E assim, eu fiz uma pesquisa, Marcio, pedi para colocar uma foto aqui. Aí vocês estão vendo aí o nosso vice-prefeito, o Coronel Melo Araújo, no gabinete dele, e a matéria falando que ele é contra, né, a guarda ter a denominação de polícia. Assim, a votação daquele projeto de lei que nós tivemos na Câmara, né? Então foi aprovado e aí a matéria foi entrevistar e ele falou que ele é contra. Né? O argumento que eu ouvi dando entrevistas é de que ele gosta das coisas, né, como eu vou dizer assim, das coisas históricas, né? Então, por exemplo, nossa instituição se chama Guarda Civil Metropolitana. É o que está lá na Lei 10.115 de 1986. Só que o nosso vice-prefeito, em todas as oportunidades que ele tem, ele não fala Guarda Civil Metropolitana. Ele fala Guarda Municipal. É óbvio, né? Todo mundo sabe que a Guarda Civil Metropolitana é a Guarda Municipal da cidade de São Paulo. Sim. Mas o nome dela, para quem gosta de esqueci o termo. Da simbologia da história, né? Exatamente, né? Precisa seguir, né? Não basta só, né? Eu não vejo ele dando entrevista dizendo assim, olha, eu pertencia ao 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Porque o nome da rota é 1º Batalhão de Choque, né? É a designação dela lá no organograma da Polícia Militar. Né? Lógico, aquele batalhão tem um nome, Tobias de Aguiar. Eles fazem rondas ostensivas Tobias de Aguiar, é um nome fantasia. Mas o nome daquilo ali é 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Então tem uma controvérsia aí, né? Uhum. E assim, existem várias cascas de banana aí na vida das pessoas. O cara achar que policial militar, oficial da polícia, vou fazer uma ressalva aqui, porque nós não tivemos experiência com praça ainda, então não posso falar. Mas oficial da polícia militar vai sentar aqui na prefeitura, vai fazer alguma coisa pela guarda, você é trouxa. Se você acha que isso que você vai ter alguma coisa vindo de oficial da polícia militar, de benese pra guarda, você é trouxa. Porque ele tá dando mostras de quando ele assumir lá, ele vai acabar com a gente. Ele vai destruir tudo que o Ricardo Nunes está construindo, esse homem vai destruir aqui na prefeitura. A internet, o Marcio, ela tem uma coisa maravilhosa. Ela aguarda. Você pesquisa e você acha. Então você vai pesquisar esse vídeo aqui e você vai achar o Sindiguarda te alertando disso que está acontecendo. Nós vamos brigar, obviamente. Mas tem gente que ao longo da campanha, né, me chamaram até de comunista. Ah, você é comunista, você quer o Boulos lá, né? Ele era o candidato no segundo turno, né? Sim. Então, mas veja bem, você que fez aquela opção, né, que entrou inclusive nas nossas redes sociais aqui, vocês são isso, eu tô fechado com o Ricardo, independente. Você precisa ter em mente o que vai acontecer com essa Guarda Civil Metropolitana quando o Ricardo Nunes não for mais prefeito. E tudo leva a crer, Marcio, que ele vai se candidatar a alguma coisa em 2026, porque ele está num processo de campanha. E assim, eu vou deixar bem claro aqui, ele não está errado não, gente. Não, faz porque parte a vida profissional dele, ele é um político, né? A vida profissional, ele está no auge, né? Ou seja, prefeito da maior cidade do Brasil, está fazendo um trabalho muito, mas muito bom mesmo no quesito de segurança pública, que é um tema de discussão nacional. E assim, ele tem que colher o fruto, né? Isso. Mas nós vamos ficar com o pacote ruim, hein? Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Vilar? Eu peço a Deus, assim, nas minhas orações, que o Ricardo Nunes tenha uma vida próspera como prefeito da cidade de São Paulo. Eu, sinceramente, por mim, ele não sairia candidato a senador, a governador, nem a presidente da República, nem a qualquer cargo que seja eleito. Eu gostaria que ele concluísse o mandato. Isso. Não porque eu sou muito fã do Ricardo Nunes, eu reconheço o trabalho dele, reconheço a nova Guarda Civil Metropolitana, porque a gente pode falar que existia uma Guarda Civil antes do Ricardo Nunes, existe uma Guarda Civil depois do Ricardo Nunes, eu reconheço tudo isso, mas assim, não é por causa disso que eu quero ele prefeito. Sim. Eu não quero o Melo Araújo aqui. E o pacote vem junto. Deus me livre de Melo Araújo aqui.
Deus me livre de Melo Araújo aqui. Quisera, olha, se Deus quiser, o Melo Araújo saia senador, saia deputado estadual, saia deputado federal. Eu vou falar pra você que eu faço até campanha pra ele sair, só pra não ficar aqui na prefeitura. Porque assim, talvez seja o pior dos militares que já passou aqui. Talvez seja o pior. Então, meu amigo, se ele passar aqui, esse descer um degrau não vai ser descer um degrau, não. Vai ser descer a escada inteira, Exatamente. cavar um poço e pular dentro. É isso que vai ser. Porque esse cara não vai trazer nada de bom pra gente, não, gente. Ele vai privilegiar a instituição dele. Polícia militar lá, que ele ama, tem de paixão, já tem família e tal. Isso ele vai privilegiar. Guarda Civil esquece. Entendeu? Guarda Civil esquece. E não é de hoje, como o Vilar falou, que esse camarada tem falado dessa forma. Voltando aos vídeos, quero parabenizar a IAMO, Inspetoria de Ações com Motocicletas. Fez um flagrante, show de bola lá, lindo, bonito. Tanto que o prefeito foi alertado e foi acompanhar a ocorrência na delegacia de polícia para os policiais da IAMO, que aliás não é o primeiro flagrante que eles pegam, estão pegando muito pessoal lá na área da Paulista e imediações. Por que acontece? A Paulista está policiada. Os malas estão descendo nas travessas para roubar. E a IAMO tá dando cana lá, direto. Pegou até dentro do metrô. Né? Então, os policiais da IAMO estão fazendo um bom trabalho, os ciclistas, os patinadores, o pessoal que está nas viaturas também, o pessoal que está fazendo policiamento, parabéns, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Quanto ao segundo vídeo, lastimável, eu estou gostando, sabe do quê? Da interação dos colegas, que estão entrando no vídeo dele lá e falando assim, opa, quem fez esse trabalho aí da Cracolândia foi a Guarda Civil Metropolitana. Desde que existe Cracolândia, aliás, né? Se a Polícia Militar fosse tão eficiente, isso já tinha acabado faz tempo. Porque a Polícia Militar tá em campo, ó. Né? Eu posso falar porque vou completar 30 de guarda. A Cracolândia ela tá há muito tempo lá. Né? Então, ou seja, nesse formato de aglomeração, pelo menos uns 25 anos ela tem lá. Márcio, você que é formado em Direito, um cara que estudou na PUC, entre as atribuições da Guarda Civil Metropolitana, está o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes? Ou não? Não. Não tá. Então, não é competência da Guarda combater o tráfico ilícito de entorpecentes. Obviamente que na situação de flagrante, a gente vai lá e dá cana, exatamente, apresenta de boa. Agora, vamos combinar um negócio. Né? A Polícia Militar também não tem atribuição de combate ao tráfico ilícito de entorpecente. Mas agora ela, né, parece que tá ali, né? Fui eu que resolvi, né? Sim. Eu sou a bola da vez, fui eu que resolvi. E por que não resolveu nos últimos 25 anos? Pois é. Né? E se é uma super polícia, por que não resolveu nos últimos 25 anos? Então. Nós não somos injustos aqui, não. A gente sabe que é uma problemática gigantesca, né? Tanto é que ela não tá resolvida. Isso é o engodo. Se você tem dúvida, faz a entrada com o seu carro ali no acesso do elevado, aqui pela Martins Fontes, ali, um pouco antes de começar a Augusta, entra ali que você vai ver parte da aglomeração que estava lá no fluxo, agora está ali. Né? Estão dentro daquele túnel ali, então está escondido, está debaixo de uma ponte, debaixo de uma praça, melhor dizendo, né? Ninguém está vendo. Então, ou seja, né, a gamela, né, cai quem quer. Então. Aliás, Vilar, foi bom você tocar nesse ponto, porque aí, nesse sentido, eu gostaria de fazer um elogio pro Ricardo Nunes. Quando cena aberta de uso, né? Cena aberta de uso. Os usuários deixaram aquele local e aquele local passou a ser limpo. As grandes mídias foram entrevistar o Ricardo Nunes e ele falou assim, olha, o problema de drogadição não está solucionado. Sim. Isso ele foi honesto em dizer. A ação de segurança não resolve o problema de drogadição, que é um fenômeno social. Então ele resolveu um problema de segurança daquela área da via pública ali. Tanto que os comerciantes aí no vídeo do infeliz, aí os comerciantes estão falando que agora o comércio voltou a ter movimento. Então o problema de segurança está resolvido, o problema de drogadição não. Isso é uma fala honesta. E a pessoa tem que ser corajosa para ter essa honestidade de falar isso para a grande mídia, né? Porque sabe que às vezes as pessoas distorcem e tal. Então nesse sentido eu parabenizo o Ricardo Nunes. Agora, se a gente tem uma polícia militar, então, assim, não é crítica à polícia militar, eu também tenho muitos parentes policiais militares, muitos amigos policiais militares, não é crítica à instituição polícia militar. O que não pode é pegar o trabalho de um e jogar na conta do outro, como se fosse, né, o outro tivesse feito. Cara, a Guarda Civil Metropolitana trabalha na Cracolândia desde que existe Cracolândia. Mas se ele fosse o vice-governador, de boa. Você tá falando da sua casa. Vice-governador fala que é do Estado.
Agora, você foi eleito vice-prefeito. Você tratar o órgão de segurança do município da forma como você está tratando, primeiro, né, da boca desse homem nunca saiu, vou repetir aqui, tem que ser repetido, nunca saiu Guarda Civil Metropolitana. É o nome da instituição, nunca saiu da boca dele. Então, para mim, o senhor não respeita a Guarda Civil Metropolitana. O senhor pode até falar que respeita, eu não caio nesse truque. Eu acho que o senhor não respeita, né? Então, assim, ele é o vice-prefeito, tem que falar do quê? Tem que falar da sua casa, a Prefeitura de São Paulo, o órgão, a polícia do município de São Paulo, né? Sobe uns andares ali, né? Bate na porta lá, pergunta pro chefe da firma aí, ô prefeito, esse órgão de azul que tá aí embaixo é o quê? Ele vai te falar. Polícia Municipal. Sim. Ele vai te falar, né? Então, sobe lá e pergunta. Então, a polícia do município é a Guarda Civil Metropolitana. Então, o senhor é o vice-prefeito e não fala da Guarda Civil Metropolitana? É ou não é falta de respeito com a gente? Justamente. É falta de respeito. E aí, deixar o carimbo aqui, né? Parabéns, prefeito Ricardo Nunes, pelo reconhecimento. E o nota de repúdio para a infeliz fala do vice-prefeito Melo Araújo. 0 pro vice. Marcio, nesse bloco nós vamos falar do convênio que foi assinado entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo, atribuindo, né, à Guarda Civil Metropolitana a competência de agente de trânsito do Estado, né? No caso aqui do Estado de São Paulo, né, Marcio? Justamente. Vilar, é até bom deixar claro, tem colegas que assistem o programa Fique Por Dentro e não são guardas civis, simpatizam com a gente porque já acompanham a gente de outros tempos, né? A Guarda Civil Metropolitana, ela faz atuação de trânsito, faz fiscalização de trânsito já há mais de... Vai fazer 20 anos, 2014. Que é 2006, né? Não, os primeiros cursos que a gente fez é 2006. Mas como atribuição depois da 3022, né? Mas a gente fez o curso lá de trânsito, acho que foi no finalzinho da gestão da Marta, que foi o primeiro curso de trânsito que a gente fez, inclusive na CT. Então a fiscalização de trânsito, a Guarda Civil Metropolitana, ela já faz há muito tempo. Só que a gente era restrito a fazer aquelas autuações que são de atribuições do município, que dizem respeito a tráfego, parada e estacionamento. Ou seja, passou um farol vermelho, estacionou em local proibido, guia rebaixado, transitou em faixa de ônibus. Essas atribuições a gente fazia porque são do município. Esse convênio, que foi feito agora com o Detran, ela passa as competências que são do Estado, que dizem respeito ao condutor e ao veículo em si. E não o veículo trafegando, mas o veículo em si, tá? Sobre o veículo, passa as competências de fiscalização, de conservação e estado de rodagem do veículo, pneu careca, luzes queimadas, itens de segurança, o registro de licenciamento, certificado de registro de licenciamento tem que estar em dia. Essa é uma competência do Estado, agora a Guarda Civil Metropolitana também pode fazer. E, inclusive, não é só a fiscalização, são as medidas administrativas pertinentes à infração, como, por exemplo, o recolhimento do veículo. Exatamente. Né? Se houver necessidade de retenção do veículo... Isso. Né? E sobre o condutor, quais são as competências que estão sendo delegadas agora para a Guarda Civil Metropolitana do condutor? Aquelas que dizem respeito às condições de conduzir, né? Por exemplo, se o condutor possui a Carteira Nacional de Habilitação, se a carteira de habilitação ela é condizente ao veículo que ele está conduzindo, por exemplo, um motociclista não pode conduzir uma carreta, um veículo bitrem, por aí vai, né? E se ele está em condições fisiológicas de conduzir. Por exemplo, não está alcoolizado. Exatamente. Né? E aí tem todas as autuações, fora as medidas penais cabíveis, as criminais. Porque se o camarada está conduzindo o veículo sob estado de embriaguez, ele não vai só responder administrativamente. Exatamente. Ele vai responder criminalmente. São duas medidas, na verdade. Isso, exatamente. Então a minuta, Vilar, ela saiu muito boa, a do convênio. Só que a gente não tem a minuta final ainda, porque a gente estava acompanhando o processo SEI, e na minuta inicial... o termo de minuta inicial lá do convênio estava delegando as competências do inciso 3º do artigo 22 do CTB. As competências do inciso 3º do artigo 22 são bem limitadas, Vilar. Basicamente, vistoriar e inspecionar as condições de segurança veicular. Basicamente, seria só isso. Só que ao longo da conversa, do desenrolar das coisas... Que estava enrolado, né? No final das contas, passou as competências do inciso 5 do artigo 22,
Eu vou ler aqui para vocês o inciso 5º do artigo 22, para vocês verem o que está sendo delegado à Guarda Civil Metropolitana. Olha só. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas nesse código, excetuadas aquelas de competência privativa dos municípios, que a gente já faz, né? No exercício regular do poder de polícia de trânsito. Ou seja, todas as competências do Estado estão no inciso 5º. Sim. Todas. E ele está delegando essas competências para a Guarda Civil pelo extrato de termo de convênio número 7 de 2025, que foi celebrado entre o DETRAN e a SMSU, tendo como objeto a delegação de atribuições à Guarda Civil Metropolitana. O que tem de interessante também aqui nesse termo de convênio, ô Vilar? Ele tem a previsão de retorno de uma vantagem pecuniária lá pelas infrações pelas autuações que são feitas, né? Vamos ver o que fala aqui sobre esse retorno, né? Observadas as diretrizes estabelecidas em conjunto, a cooperação, tal. A transferência de recursos financeiros para a GCMSP, isso é interessante. A transferência de recursos financeiros não vem para a secretaria, ele vem para a instituição Guarda Civil Metropolitana. Inclusive, na minuta do termo celebrado lá, já foi até, inclusive, aberto um CNPJ para receber esse valor. Já tem lá, tá até na minuta, tem o CNPJ. A transferência de recursos financeiros para a GCMSP, oriundos de receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito, relativa às atuações lavradas por guardas municipais, visando a conjugação de esforços para as execuções das ações previstas no convênio. Então, é um convênio que ele tem... basicamente, foi uma das minhas críticas no começo, que a gente estava trabalhando de graça, né? Sim. Que a gente não vai receber o prolabore. O guarda não vai receber o prolabore. Mas a instituição Guarda Civil vai receber alguma coisa. Sim. E isso vai resultar numa melhor condição de trabalho para o guarda. Com certeza. Embora o guarda não esteja recebendo prolabore, ele talvez tenha um maior conforto, com um melhor equipamento, com maior qualidade de serviço, né? A Rejane esteve aqui no sindicato, ela falou, a Rejane é a presidente do Sigmut, Sindicato Guarda de Curitiba e tal, e ela falou que existe um parecer lá em Curitiba que, dentro desses convênios, eles permitem que, segundo lá, né, no estado do Paraná, quando há excedente de verba, ou seja, não tem onde aplicar mais a verba, pode ser, inclusive, utilizada em salário. Caramba. Pode ser revertida para salário. Né? O que a gente pode fazer? Obviamente, aprofundar o estudo sobre essa questão e repassar esse estudo para a SMSU. Exatamente. Porque se for o caso, né? Ver um fundo e aí Exatamente. Fundo, eventualmente, né? Então, ficando claro, o DETRAN deve qualificar os guardas. Esse curso deve ser realizado pelo DETRAN, porque é bastante complexo esse curso, viu, Vilar? É um curso completo que ele vai ensinar lá, desde a identificação veicular, porque cada veículo tem o seu sinal de identificação em um lugar, né? Sim. Tem carro que é num lugar, tem outro que é na porta, tem outro que é debaixo da assoalho e tal. Porque você vai precisar ter essa identificação veicular para saber se o veículo não é... Exatamente. Né, cabritinho. Antigamente o número de chassi, o VIN, Isso. na verdade, né? E a numeração de câmbio e motor. Isso. Porque também precisa ser verificado, né? E vai passar também o material para autuação. Provavelmente não sei se vai vir em talão, acredito que agora seja eletrônico, né? Mas de qualquer forma, se for um eletrônico, deve ser um aplicativo, ele não vai ser o mesmo do município, aquele que a gente usa lá, o habitual. Vai ser um novo que é do governo do estado. E para aqueles colegas que não fizeram o curso de fiscalização, agente de fiscalização de trânsito do município ainda, um curso só vai valer para os dois. Então, ele vai fazer, já vai fazer os dois cursos em um só. Vai fazer o curso das competências municipais, mais o curso das competências estaduais. E a Suplan tem pedido, Vilar, para o pessoal atualizar o e-mail, porque vai ter que mandar um cadastro lá para o DETRAN, porque acho que vai ter um login e senha, e o e-mail tem que estar cadastrado. Aqueles que já são agentes de trânsito. Isso. Entendi. Então, a Suplan soltou o comunicado chegou nas unidades, eu não sei se a sua unidade já te passou, mas você tem que deixar o seu e-mail aí atualizadinho, bonitinho, porque quando você for chamado para o curso, você vai ser cadastrado no DETRAN, você vai receber a senha no seu e-mail, todo o material lá no seu e-mail, você tem que estar com esse e-mail atualizado. Agora a gente está quase todo mundo com @prefeitura, né?
acho que quase todo mundo tem esse e-mail @prefeitura, basicamente se você entrar lá para não perder, para não expirar a senha, porque o bicho é danado. Você fica 20 dias sem entrar, ele expira a senha, você perde acesso ao e-mail, cara. Magoa fácil? Fácil. Aí você tem que fazer o login lá, acho que o pessoal que usa o Sentinel, Sim. ele acaba logando todos os dias porque acaba fazendo mais. Sim. Quem não usa tem que fazer o login para manter. E agora, assim, eu vejo como um avanço, porque a Guarda Civil Metropolitana amplia suas atribuições, ampliando as atribuições, amplia a importância do órgão, Exatamente. Instituição Guarda Civil Metropolitana, e assim, facilita a vida do operador. Exato. Porque às vezes, ô Vilar, quantas vezes, você, 30 anos de guarda, quantas vezes você já não engoliu sapo Você fica- na rua por causa disso? Você fica no meio do caminho, né? Porque você chega naquele ponto ali em que você não é o agente de autuação daquilo ali, o agente de fiscalização, não tem o que você fazer. E o que acontece? Né? Uma das coisas que a gente vê muito nos telejornais, quando você tem a discussão da questão da insegurança, né? Fala assim, quando o Estado, né, o poder público, ele não consegue punir o infrator, né? Aquela sensação faz com que o cara fique mais infrator, né? Cria um ambiente de insegurança. Isso também se aplica a essas questões que o cara não é ladrão, não é um criminoso, não é um malfeitor. Mas ele precisa andar com o veículo em dia. Sim. Né? Caso contrário, a gente tem que se juntar aqui e votar em políticos que derrubem isso daí. Fala, não, você pode andar com o seu carro com pneu careca, não tem problema. O dia que a lei permitir, ninguém vai fiscalizar. Sim. Os resultados aí, depois a gente vê, né? Uhum. Que o carro com pneu careca em dia de chuva vai dar novidade, É. né? Então, assim, a sensação de impunidade, o cara fala, pô, beleza, esses caras não podem fazer, então eu faço o que eu quero. Isso vai acabar, Sim. né? Eu vou até mudar aqui. Isso está acabando, né? Porque antigamente não tinha poder de polícia. Hoje nós temos o nosso prefeito falando a polícia municipal. E a gente está caminhando para que os órgãos de controle, e aí nós não estamos falando só da Guarda Civil Metropolitana, mas os órgãos de controle tenham capacidade de controlar. Porque quando você tem um órgão de controle que não tem capacidade de controlar, para que ele serve? Ele Justamente. fica inócuo, né? E aí vai chegar ao ponto de ter que ir pro criminal. Porque às vezes você vai lá dar uma orientação, o cara não entende a orientação, ele vai entrar inevitavelmente no desacato, na desobediência, na resistência, e é justamente o que a gente não quer. Aham. Você quer resolver da melhor maneira possível, qual que é? Administrativa. Então, ou seja, se orienta quando for possível orientar. No pneu careca não dá para orientar. É. Né? Você retém o veículo ali, se o cara conseguir trocar o pneu, leva o carro embora, fica com autuação. Se ele não conseguir trocar o pneu, é pátio, Sim. né? Então, assim, o que a gente espera é que esse movimento faça com que menos pessoas tenham que ir para a delegacia. Justo. Você resolva na rua. Justamente. É o melhor caminho, né? Isso. E agora, com esse convênio, Vilar, a Guarda Civil Metropolitana, ela só deixa de fazer um tipo de fiscalização, que é a rodovia federal que corta o município. Né, a gente tem a 116, acho que só a 116, né? Dias. A Fernão Dias, eu não lembro o número dela. 381. 381. 381 e 116. Nas rodovias, a Guarda Civil Metropolitana não tem competência de autuar. Nas federais. Exatamente. Porque a estadual está delegada aqui. A rodovia estadual está delegada no convênio. Significa dizer que o pessoal que trabalha na Anhanguera, por exemplo, Tá vivo. o pessoal que trabalha na Irda Anhanguera, por exemplo, pode, de repente, se deparar com alguma situação que ele pode fazer Exatamente. a fiscalização Eles frequentam a rodovia Anhanguera ali. na né? rodovia. Às vezes justamente. até a Bandeirantes, dependendo Isso. aonde eles têm que fazer a fiscalização ambiental ali, né? Justamente. Então, está dentro do convênio, está sendo delegado também. É possível, Vilar, que lá, durante o curso, durante a celebração lá do ato mesmo e durante a entrega de material, talvez eles restringam algumas autuações e deixem lá exclusiva pro âmbito deles, até mesmo porque a Guarda Civil talvez não tenha perna para fazer, como, por exemplo, a remoção de veículo. Sim. Pode ser que eles façam assim, a remoção de veículos a gente vai deixar com o Estado porque a Guarda Civil Metropolitana não tem guincho para remover, porque a Guarda Civil Metropolitana não tem pátio para levar. Talvez eles deixem. Mas eu já vejo isso aqui como um avanço. E para finalizar, obviamente a gente não pode deixar de falar isso, nem só de poder vive um órgão. A gente precisa valorizar quem usa o uniforme, valorizar o ser humano que está dentro do uniforme. Como? Basta deixar de assediar. Né? Já é um grande passo, deixar de assediar já é um grande passo. Valorizar, incentivar, motivar o seu efetivo, com melhores salários, com melhores equipamentos, com melhor tratamento, com educação, com respeito, né? Respeitar a jornada de trabalho das pessoas.
Não é você colocar um dia às 9 da manhã, no outro dia às 10, no outro dia às 11, no outro dia às 17, no outro dia às 18. Isso já dá qualidade de vida. Só de você não fazer isso, já dá qualidade de vida pro operador de segurança que vai fazer o trabalho para a sociedade, tá? Então, nem só de poder vive uma instituição. Quem carrega essa instituição são os operadores, os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, que saem de casa de madrugada ou que saem de casa no finalzinho da tarde para passar a noite inteira atuando e fazendo a segurança da cidade de São Paulo. Então, governo, prefeito, secretário, vamos olhar pro poder, ok, mas vamos olhar para quem está por dentro do uniforme também. É isso aí. Bom, nesse bloco aqui nós vamos falar um pouco sobre um vídeo da vereadora Zoe Martinez, que ela, inclusive, gravou lá no comando da Guarda Civil Metropolitana, anunciando a destinação de uma emenda muito boa para aquisição de arma de fogo e munições para a instituição. A gente está chegando no prazo de destinação das emendas, né? Me parece que os vereadores, salvo engano, tem 2 prazos anuais, mas um fecha agora no primeiro semestre, que ele tem que destinar. Se ele não destinar, acho que se essa verba fica retida aí, não sei se ele consegue usar no segundo semestre. Mas, de qualquer forma, né, Vilar, sempre muito bem-vindo, viu, essas ajudas, né? É sempre muito positivo pra gente, né? É isso aí, vamos ver o vídeo aí. Começando a terça-feira aqui no comando da GCM, estou aqui como comandante e vim assinar, já vou até assinar, estou destinando mais de R$1 milhão para a nossa polícia municipal, e esse milhão vai incluir o quê? A aquisição de 267 pistolas de 9mm, aquisição de 267 cinturão e 25.365 munições. Além disso, a capacitação. É isso, pessoal, temos que cuidar de quem tanto cuida da gente, não é mesmo, comandante? Que arriscam todos os dias as suas vidas para proteger a nossa cidade e que muitas vezes é desleal aí, né? A bandidagem sempre é super bem armada e os policiais sempre em desvantagem. É isso mesmo, vereadora. Nós agradecemos esse empenho da senhora e de toda a equipe e esse carinho com a Guarda Civil Metropolitana. Estamos sempre à disposição da senhora e de toda a população paulistana. Muito obrigada por nos receber. E essa parceria só tem a ajudar cada vez mais a nossa cidade, o nosso prefeito Ricardo Nunes, o nosso governador Tarcísio de Freitas e toda a população. Márcio, nós temos que agradecer a vereadora, né? Quiçá esse exemplo dela, né, traga os demais vereadores a pensarem sobre isso, né? Nós tivemos a previsão de uma audiência pública, ela não se concretizou lá na Câmara, né? Pelo menos não aconteceu, né? De um projeto de lei, uma aberração que cria uma outra guarda aqui para a cidade de São Paulo, cria a Guarda Civil da Educação. Siga o exemplo da vereadora Zoe, né? Então, olha, eu quero ampliar, né, o trabalho de ligação da Guarda Civil Metropolitana com as escolas. Nós temos os projetos GEPAD e Criança Sob Nossa Guarda. Destina emenda para esse pessoal. Conversa lá com a inspetora, eu esqueci o nome dela, a nova inspetora que comanda a IDEMAS. É a Rosimari. Rosimari, né? Conversa com ela, vê o que a unidade precisa. Vai lá, faz uma visita, vereadora. Faz uma visita, vai lá e conversa, né? E destina uma verba, porque assim, né? Bons exemplos nós temos que trazer aqui, né? Hoje, por exemplo, nós temos carabina 556 aqui na Guarda, graças ao vereador delegado Palumbo, na época vereador, hoje deputado federal. Foi ele que destinou a emenda para aquisição, né? Não só das carabinas 556, né? E depois da CT9, como também das primeiras pistolas. Sim. 9mm que vieram. Ou seja, o dinheiro veio das emendas, né? Então fica aqui, eu acho que o excelente exemplo da vereadora Zoe, né? Agradecemos aqui, e que sirva de exemplo a outros vereadores, né, Márcio? Isso aí, eu quero dar um recado para você que trabalha na Câmara Municipal ou tem proximidade com o vereador, e a você que é chefe de unidade e tem algum contato com os vereadores. Antes de decidir a destinação de alguma emenda que você conseguir, converse com a Suplan. Porque o que acontece? A Suplan tem alguns projetos, por exemplo, se for de reforma de unidade ou de aquisição,
que já estão em andamento. E aí, se a emenda atravessa o projeto e não tem ali a participação da Suplan, pode ser que perca a emenda e perca o projeto. Então, Aí Então, é bom conversar. Conversa lá o inspetor superintendente de Previato, está sempre aberto a esse tipo de diálogo, para evitar fazer uma coisa paralela e não dar certo. Sim. Né? Então, a Suplan ela tem vários projetos lá. Por exemplo, reforma de unidade. Eu quero destinar lá R$500 mil para reformar tal unidade. A Suplan, como ela já tem o projeto, ela sabe aonde que ela vai direcionar essa verba, vai entrar certinho, vai entrar no projeto e a gente vai ter um resultado mais satisfatório. Eu falo isso, gente, de boa fé, porque o chefe de unidade, às vezes o colega que trabalha na unidade, tem o conhecimento, na boa fé quer ajudar, vai lá, chega no vereador, o vereador dá uma canetada lá, pomba a emenda, quando chega fica parada porque não consegue executar. Sim. Né? Então, para evitar esse problema, você está na unidade, você é da unidade, tem lá algum contato com o vereador vai destinar, bate um fio lá para a Suplan, gostaria de falar com o comandante Previato, é possível? O comandante atende, vai te passar certinho. Você trabalha na Câmara Municipal ou trabalha com o vereador, ou tem proximidade com o vereador, pede para o próprio gabinete do vereador entrar em contato com a Suplan. Olha, eu acredito que a destinação nessa unidade aqui seria tal, legal, tal. Eu falo até por causa de Santa Amaro recebeu uma doação lá de uma entidade privada, alguma coisa assim, né? E não sei se eles conseguiram executar tudo, justamente porque estava vindo de fora, não é um dinheiro público. Sim. Aí a Suplan não tem controle sobre isso, pode ser que não consiga fazer o uso completo, né? E Santa Amaro é uma inspetoria muito querida lá, viu? O pessoal lá do entorno de Santa Amaro, eles gostam muito da inspetoria na posição que ela tá ali, né? Faz a diferença, né? Justamente. E Exatamente. o policiamento comunitário, né? Os policiais lá fazem um policiamento de excelência mesmo. É Né? Então esse recado assim, justamente para evitar o problema, né? Passa a demanda lá, comandante Previato, olha, eu nunca ouvi alguém falar assim, o comandante Previato não me atendeu, ele atende. Inclusive, às vezes a gente liga para ele 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, porque precisa e ele atende, ele dá retorno. Às vezes, obviamente, ele é um comandante superintendente, está em reunião, está em alguma coisa, alguma agenda, ele não vai retornar na hora, mas ele retorna depois, né? Sim. E ele está num ponto estratégico que é a superintendência de planejamento, talvez seja o coração da Guarda Civil Metropolitana, né? Exatamente. Comando cabeça, acho que o coração está ali na Suplan mesmo, né? E os braços e as pernas na SOP. SOP sai, sói, né? Exatamente. Mas é isso aí, tá bom? Muito obrigado, vereador Zoe Martinez. É isso aí, Vilar. Começamos então mais um bloco. Agora nós vamos falar sobre algo que está rolando lá na CCJ, né? Algo benéfico para todas as guardas civis aí do país. Sim. E disserta aí o que está acontecendo pra gente. Então, o deputado federal, o delegado Ramage, ele aprovou lá na CCJ, né, um projeto de lei, vou olhar minha cola aqui, é o 2661? 3661 Isso. 2024. 3661 2024. Esse projeto, ele altera a lei 13.022, permitindo, né, que os municípios com mais 50 mil habitantes possam, que havia uma diferenciação, né, Sim. de habitantes populacional também. Então, para quem não acompanha o mundo de guarda, a gente vai explicar. Nós tínhamos uma diferenciação populacional no Estatuto de Desarmamento, que caiu através de ação de inconstitucionalidade. Então, todo município, não importa quantos habitantes tenham, que tem guarda, a guarda pode se armar. Já né? pode nascer armada. Ela pode nascer armada ou pode se armar, né? Ela não tem um empecilho legal, né, que vai dizer se vai armar ou não. Isso aí, essa verificação vai ficar por conta do município, né? Se quer armar a sua guarda ou não, né? Então, ou seja, não há o que impeça de armar a guarda. E no caso de efetivo, a Lei 3.022, no seu capítulo 4º, né, no artigo 7º, ela trazia aqui algumas diferenciações. Então, por exemplo, assim, né, nos municípios com mais de 500 mil habitantes, né, o efetivo máximo seria de 0,2. Né, enquanto que nos municípios menores, né, de até 50 mil habitantes, o percentual era de 0,4. A proposta do deputado é que qualquer município possa ter um efetivo de 0,4. Vai nivelar por cima. Uma conta bem grosseira aqui,
para nós aqui dava em torno de, esse 0,2 aqui dava em torno de 22 mil, né? Partindo do princípio de 12 milhões de habitantes, né? E com 0,4 nós vamos para 48 mil, né? Assim, efetivo máximo, né? Então, máximo que a cidade de São Paulo poderia ter de guarda, 48 mil, caso esse projeto de lei seja aprovado. Não que a prefeitura vai contratar tudo isso, né? Mas deixando uma margem aí para que a prefeitura possa trabalhar a possibilidade de aumentar o efetivo e dar mais segurança para a população, já é um grande ganho. Sem dúvida nenhuma, né? Até porque nós estamos com 7.300 integrantes aqui na Guarda, aproximadamente, né? Para um efetivo que a própria legislação municipal prevê como 15 mil. Então, ou seja, a lei federal limita, teto, 22 mil, né? Mas a prefeitura de São Paulo, ela criou um teto para ela. Ela falou, olha, o máximo que eu vou contratar na Guarda são 15 mil. Então, esse teto subindo para 44 mil, né, perdão, 48 mil, a gente consegue fazer uma discussão de elevação do teto de 15 mil, sei lá, para 30, né? E aí a gente conseguir discutir, por exemplo, se o efetivo máximo previsto é de 30 mil, quanto que nós estamos defasados? Bastante. Exatamente. Inclusive. Aí você consegue aprimorar a discussão, que obviamente leva para uma outra discussão aqui no âmbito da cidade de São Paulo, do orçamento. A gente sempre bate nessa tecla. O orçamento precisa estar um pouco mais condizente com a realidade, e quando eu falo realidade, eu falo do entorno, ou seja, que as outras cidades com condições financeiras menores ou piores do que São Paulo conseguem investir aí, né, 2, 3, 4, às vezes até 5%, e São Paulo não, né? Então, assim, é uma discussão que precisa ser feita, né? A população, a Câmara Municipal de São Paulo, né? Os vereadores de São Paulo, para a gente poder chegar num patamar de qualidade, ou seja, aquilo que a cidade de São Paulo oferta como produto de segurança pública para o seu cidadão de qualidade. Passa, inevitavelmente, pelo aumento de efetivo. As câmeras são importantes, né? Mas do que vale a câmera se não houver um humano para operá-las e dar uma resposta, né? Não, Porque a câmera ela só vai ver o que está acontecendo. Eu passei por uma câmera nossa, né, do Smart Sampa, na Marginal, que já tinha sido vandalizada. Então a câmera é importante. Mas se não tiver lá o ser humano que vá lá efetuar a prisão do vândalo que vai danificar a câmera de segurança, ela não tem valor. Aliás, ela é prejuízo. Sim. Eu vou lá, gasto uma grana e ela é vandalizada. Provavelmente, quando houver a renovação de contrato, a empresa vai falar, olha, eu preciso aumentar o valor porque eu estou perdendo material aqui, porque o material está sendo vandalizado, né? Então, assim, o conjunto, ou vamos chamar de tripé, a tecnologia, né? Aquilo que está disponível para atuar na segurança pública. O homem bem preparado, homem, quando eu digo, é o ser humano, tá? Para não ter mimimi. Então, o ser humano bem preparado, né? E valorizado, esse tripé, tecnologia, preparação do ser humano e valorização do ser humano, faz com que o resultado seja muito melhor. Quando você tira, né, ou você desequilibra isso, vai dar algum problema. Ah, beleza, põe um monte de câmera, mas não tem quem vai efetuar a prisão. A câmera não vai. A câmera só vai mostrar alguém cometendo crime. Exatamente. Né? E não faz muito tempo, eu lembro que saiu alguma coisa sobre, acho que foi um pessoal lá da Zona Sul que estava destruindo propositalmente as câmeras do Smart Sampa. Sim, porque a câmera, o sistema Smart Sampa faz com que, vamos dizer, um procurado não venha para São Paulo. Nós já aprendemos um monte aí, já deu mais de 1.000. Então o cara fala, pô, eu tô procurado, São Paulo não dá para ir. Vai passear em outro lugar. Não venha para cá. E pode até tentar mudar a fisionomia, mas não dá muito certo, né? Porque o sistema é bem treinado. Agora o sistema tá lendo placa de carro. Então o que acontece? Veículos, produtos de furto e roubo circulando pela cidade. Ou que o proprietário também seja procurado da justiça, vai ter problema para rodar em São Paulo. Então o que acontece é que essas pessoas podem ser que elas comecem, né, ou pessoas ligadas a ela, né, comecem a vandalizar as câmeras para poder ter facilidade de acesso. Porque vamos combinar, né? Com a previsão aí já passaram de 20 mil câmeras. Com a previsão aí de 30 mil câmeras, vai ficar difícil andar aqui em São Paulo. Vai ficar mais difícil. Né? Vão ter que andar nas sombras. E Exatamente. mesmo assim, se brincar, as câmeras ainda alcançarão as sombras. E aí, com o efetivo aí
né, com o aumento de efetivo, a possibilidade de aumento de efetivo, o produto segurança pública entregue para o cidadão, com certeza vai ser muito melhor, não é verdade, Thiago? Sem sombra de dúvidas. É isso aí. Vilar, começamos então mais um bloco. Mais coisa boa aí tá por vir, né? Estão trabalhando. Boas notícias, né? Boas notícias. Fala aí pra gente. E assim, a boa notícia pode não ser especificamente para nós, mas é para o nosso segmento guardas municipais, né? Que é o convênio que as cidades do ABC fizeram para que as cidades, que as guardas municipais das cidades do ABC, né, possam patrulhar as outras cidades. A grosso modo, por exemplo, Santo André, se precisar, pode ter o apoio da guarda de São Caetano do Sul, que faz divisa ali, né? Sim. Entendeu? Então, existe essa previsão na Lei 13.022, né? E agora, devidamente materializado nessa região importantíssima de São Paulo, que é o Grande ABC, né? Além de ter cidades ali com excelente infraestrutura e DH mais elevados que São Paulo, né? São Caetano do Sul, né? Serve de exemplo para outras cidades. Aliás, o Thiago, serve de exemplo para São Paulo também. Sim. Acho que São Paulo tinha que ter entrado nesse convênio aí também, apesar que São Paulo já fez ele faz parte do consórcio ABC, né? Sim. A cidade de São Paulo recentemente se integrou a esse consórcio ABC. Inclusive foi veiculado no site da prefeitura alguma coisa nesse sentido, né? Que eles fazem parte do consórcio. Mas não se aventuraram, entre aspas, né, nessa iniciativa que envolve as guardas municipais. Talvez por canguice, né? Tem aqui, né, de a mão fechada do nosso orçamento subir tão pouco, né? E lá existe uma previsão de que, mais ou menos que nem a OTAN, né? Que, para quem não sabe, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Lá é chamada de NATO, né? Os países que fazem parte, eles precisam destinar lá um X% para defesa, né? Eles têm uma cláusula lá que tem um mínimo lá, olha, minimamente tem que botar tanto aí, né? E eles têm lá também uma cláusula nesse acordo deles de uma porcentagem X que deva ser colocado para a segurança, né? E São Paulo, né? A gente bate na tecla aqui, fica patinando na questão do orçamento, apesar de ter melhorado muito a Guarda Civil Metropolitana, mas ela pode ser muito mais e muito melhor. Sim. Né? Pode ser muito, mas muito melhor. Mas enfim, aí é assunto para um outro vídeo, né? O fato é o seguinte, serve de exemplo. O fato é que nós deveríamos, né, a cidade de São Paulo deveria fazer parte. Por quê? A cidade de São Paulo é uma cidade imensa. Ela faz divisa com vários municípios, né? Eu posso falar de carteirinha, porque eu fui da Inspetoria de Casa Verde. A Inspetoria de Casa Verde, a área de atuação da GCM, faz parte, ou melhor, faz divisa com a cidade de Caieiras. Por incrível que pareça, você tem a mata, mas você tem, né, a estrada de Santinês, que sai ali do... Interliga as cidades. o fundão lá do Peri lá, né? Você tem a ligação que você pode ir para Caieiras ou você pode ir para Mariporã, faz divisa com Mariporã, né? E a área norte ali, Jaçanã, faz divisa com Guarulhos. E é um lugar que a gente tem muito problema. A divisa com Guarulhos é complicada, né? Então, se algumas pessoas que estavam aqui, né, se desdobrando, porque cadê os nóia da cena aberta? Não tem problema. Desce lá para Guarulhos que você vai achar, tem um monte debaixo da ponte lá, né? Então, assim, é uma região muito problemática. E assim, a estrutura, assim, o baixo efetivo da Guarda Civil Metropolitana, porque é baixo. Sim. Né? A gente não totalmente defasado, não né? tampa o sol com a peneira, né? Falamos no bloco anterior do previsão de aumento de efetivo lá pelo projeto de lei aprovado lá em Brasília. O nosso efetivo aqui, em comparação com a cidade de São Paulo e em comparação com outros municípios, ele é baixo. Nós deveríamos ter 12 mil guardas no mínimo. No mínimo. No mínimo 12 mil guardas, estamos com 7 mil. Né? E qual que é o resultado disso? Quando você vai nas pontas da cidade, nas regiões periféricas, o efetivo é menor. Se você pegasse Casa Verde, por exemplo, há um tempo atrás, né, que eu tinha feito a conta, a relação habitante-guarda dava 5 mil.
5 mil habitantes para um guarda, né? Então, ou seja, para ter a relação de 1.000 na cidade, 12 milhões de habitantes, precisaríamos ter 12 mil guardas. Então você imagina como é que era o efetivo da Casa Verde naquela época, né? E as diretoras falam, nossa, vocês precisam passar aqui, vocês precisam fazer ronda, precisam a cobrança legítima. né? E eu, como, né, patrulheiro na viatura que estava, falar para ela, olha, não tenho guarda, eu não tenho efetivo para fazer isso. Eu tenho a lista aqui de postos para rondar, se eu passar 2 vezes no lugar, vai faltar, alguém vai ficar sem, né? Porque é humanamente impossível, né, eu fazer o deslocamento. Humanamente impossível, e do ponto de vista da qualidade do serviço prestado, pior ainda. Porque se eu sair aí correndo que nem um maluco na rua com a viatura, talvez até consiga passar em mais escolas. Exatamente. Mas qual é a qualidade desse patrulhamento? É Nenhuma. pífio, né? Nenhuma. Viatura que tá para patrulhar é 10 por hora, né? Então você desloca de um posto para outro a 10 por hora. É aí que você faz a diferença na cidade. Eu vou aproveitar e pegar o teu gancho aí. E eu uso como exemplo a área que eu trabalhava até pouco tempo agora, o Ipiranga. Sim. São 3 distritos lá. Imagina. E a secretaria que nós mais prestamos apoio é justamente a da educação. E, por vezes, nós recebemos solicitações das escolas, das diretoras, para que nós pudéssemos fazer a entrada e saída. Mas imagina, 3 distritos e a unidade com, chutando alto, 100 guardas. Não, assim, a Casa Verde tinha 13 EMFs. E, dentre essas, uma das escolas é uma escola especializada para deficientes auditivos, né? É Mário Bicudo. Só que nós não tínhamos 13 viaturas. Então quer dizer que você não consegue fazer 13 entradas e saídas de escola. Definitivamente. Né? Nem com DEAC, né? Hoje você não consegue fazer. Nem com DEAC. Porque hoje a inspetoria, apesar do aumento de efetivo e apesar do aumento de viatura, não possui 13 viaturas. Agora, olha que coisa interessante, né? Eu estou dando um exemplo aqui para as pessoas enxergarem a questão do efetivo, né? Agora, imagine só se tem uma viatura de Caieiras, por exemplo, que está próxima da divisa ali, e eu tenho uma ocorrência que estava acontecendo, por exemplo, né, na Seis Jardim Peri, que ficava quase na divisa lá, próximo do acesso que vai para Caieiras e Mariporã. Por que não essa viatura poderia nos atender? Né? Exatamente. Então, ou seja, é uma força a mais, né? E da mesma forma, o contrário. Vamos dizer que, eu não conheço a área deles lá, mas estiver acontecendo alguma coisa, e aí a viatura da GCM de São Paulo pudesse apoiá-los, né? Porque no fundo de tudo, nós estamos atendendo quem? O brasileiro. Exatamente. Pode estar em São Paulo, pode estar em Caieiras, pode estar em Guarulhos, pode estar em Mauá. É o brasileiro, é o povo brasileiro, seja ele paulista, paulistano ou de qualquer lugar que ele tenha vindo. Então, ou seja, essa ferramenta que o ABC está implementando, ela não está inventando. Não. A ferramenta está lá na 3022, é de 2014. Eles só ressuscitaram, né? Não, eles olharam para aquilo lá e falaram, à tona. é possível usar, vamos usar, né? E assim, o ABC, apesar de não figurar, né, por um erro de mídia, né, em figurar como exemplo de coisas, é exemplo. Sim. Não só disso, de outras coisas. Por exemplo, o formato de policiamento da Guarda de São Caetano é show de bola, né? A maneira como eles dispõem o policiamento na cidade é show de bola. Só que não, né? Aí aquela emissora lá da bolinha não mostra, né? Não. Nem assim o meme, né? Isso lá não mostra. Aquela lá não mostra. Não mostra, né? Mas, ô Vilar, o contrário também é verdadeiro, porque, por exemplo, ainda usando o Ipiranga como exemplo, a Guarda Civil lá de São Caetano, ela tem bases espalhadas justamente ali na Guido Aliberti. Exatamente. Né? E naquela divisa ali, a parte de Heliópolis, ela é muito problemática. Sim. Inclusive, tem até um CAPS ali que vira e mexe, a gente tem que se deslocar de lá de perto do Jabaquara, atravessar praticamente 3 distritos para conseguir dar atendimento. Imagina se São Paulo entrasse nesse convênio também. São Caetano, que já está ali na porta, eles poderiam nos ajudar a atender naquela ocorrência ali. Exatamente. Que tipo, eles só atravessam a ponte. Se der 200 metros é muito. Exatamente. Entendeu? Então, assim, fica aqui o nosso agradecimento aos prefeitos lá do Grande ABC por estar mostrando o que é bom e o que precisa ser feito para os demais prefeitos, né? Sim. Como nós fizemos também aqui com o prefeito do Rio de Janeiro, falou, olha, vem aqui em São Paulo,
aprende com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, dá mais uma passadinha lá, aprende com os caras, fecha um convênio para que eles possam nos ajudar e que nós possamos ajudá-los também, né? E aí eles seguem naquela linha da união faz a força, porque se você parar para pensar, São Paulo, ela tem hoje ali cerca de 11 milhões de habitantes, perdão, 11 milhões a 12 milhões de habitantes. Isso. O ABC inteiro, no último censo que eu andei lendo, que foi de 2022, se não me falha a memória, tinham 2,7 milhões. Então, com base nisso e com as guardas deles todos que não têm um efetivo tão grande, eles resolveram unir forças e conseguir entregar algo melhor para a população. E aí deixa aquela brecha para cada prefeito estudar a possibilidade, a viabilidade de aumentar as guardas. Isso é importante, porque não adianta nada fazer um convênio entre os municípios, fica a dica, mas não aumentar, não dar recurso para o guarda trabalhar e entregar um serviço de qualidade para a população, que é a segurança, né? Que é um dos pilares de uma sociedade. Exatamente. Tiago, nós fizemos uma atualização, né, na nossa calculadora de vencimentos, né? E você tem um pouquinho mais para falar sobre isso. Exatamente. O nosso ilustríssimo presidente Márcio dos Santos solicitou aí uma missão e foi feita. Fizemos um vídeo aí para informar você como acessar a calculadora e fazer o cálculo aproximado de quanto você vai receber ali no final do mês. Né? Os valores já estão atualizados. Os valores já estão atualizados de acordo com a tabela. Né? Exatamente. Então fiquem aí com o vídeo. Olá, caro policial da Guarda Civil Metropolitana. Meu nome é Thiago, diretor Sindiguardas SP, e temos uma novidade para você. A nossa calculadora de vencimentos disponível na área logada do Sindiguardas SP está disponível. Basta acessar o site do Sindiguardas SP, entrar na área logada com o seu CPF e senha. Pronto! Agora você tem acesso à calculadora de carreira, calculadora de vencimento, notícias e legislação. Mas hoje nós iremos tratar da calculadora de vencimentos. Aqui é possível calcular o valor de vencimentos e também por subsídio. No meu caso aqui, eu posso calcular o do subsídio, né, já que eu estou nele. Então, vou utilizar a minha categoria, o meu grau, e vou adicionar todas as informações pertinentes ao que eu recebo. Logo abaixo, basta eu clicar em calcular subsídio e ele já vai me dar o valor total do subsídio de vencimentos, o total do desconto e também o subsídio líquido. Claro, não esquecendo que já vem descontado o imposto de renda e IMPREM, como vocês podem ver aí. Sindiguardas SP, há 32 anos trabalhando por você. É isso aí. Então agora fica mais fácil para você entender como acessar um dos nossos serviços para os associados, né? Entrando ali com o seu login e senha. Ou seja, você que não é filiado, filie-se para ajudar não só a causa, mas também ter acesso aos nossos produtos e serviços. Não é isso aí, Vilar? Exatamente. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro e o nosso amigo Vilar tem um recado para lhe transmitir. Exatamente, Thiago. Um recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe, todas as informações do Sindiguardas aí na palma da sua mão. É só clicar ali, ó, sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para Fique por Dentro.